Mateus 17, 14. 17, 14. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus, respondendo, disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. E então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Pastor Messias. Soberano Deus, estamos na Tua presença nesta manhã, Senhor, e pedimos, Senhor, a Ti, seja misericordioso conosco nesta hora, Pai. Tu fale aos nossos corações, estamos aqui, Senhor, sedentes da Tua palavra, da Tua presença, Senhor. Seja misericordioso com Teus filhos nesta manhã. Ao sair daqui, saiamos, Senhor, cheio do Teu Espírito, Senhor, com nossos corações, nossa vida transbordando a Tua palavra, com uma renovação, Senhor. A oportunidade é esta que Tu tem dado a cada um de nós, Senhor. Possamos ser modificados pela Tua presença, Senhor. Seja misericordioso com cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sentável. Nós começamos falando no domingo passado sobre o jejum e demos algumas notas sobre como jejuar. As informações que nós demos no domingo passado foi como jejuar, que não vou repeti-las agora, senão vai tomar nosso tempo. A maneira de jejuar. Prefiro entrar mais diretamente no estudo, que também não é, para quem assistiu domingo passado, não tem grandes diferenças. Eu vou apenas mostrar o lado bíblico, o lado hermenêutico da questão, porque o jejum é bíblico. Eu vou tentar ser não muito lento, por causa do horário. Para os que vão anotar, lembre-se, eu posso te dar depois o apontamento. Como jejuar, foi o primeiro ponto, foi de domingo passado. Eu citei 1 Coríntios 9, 27 e Filipenses 3, 9. Foi domingo. Hoje, prossigamos. Segundo ponto, tipos de jejum. Como jejuar? Tipos de jejum. Nós conhecemos o jejum, exatamente o jejum típico. Me dê um pouquinho de atenção exatamente nessa introdução aqui. O jejum típico não implica em abstinência de líquidos, mas apenas de alimentos sólidos. O jejum típico não implica em abstinência de alimentos, mas apenas de alimentos sólidos. Após o jejum de 40 dias,
e 40 noites no deserto, lemos que Jesus teve fome. Para entender agora, a Bíblia não diz que ele teve sede. Mateus capítulo 4, verso 2. Como seria fisicamente impossível uma pessoa normal jejuar por tanto tempo sem ingerir líquidos? Grande número de estudiosos da Bíblia acreditam que Jesus bebia água normalmente, até porque ele estava no deserto. A temperatura era mais ou menos de 60 graus durante o dia e talvez 5 graus, 8 graus à noite. Digo mais, Jesus devia tomar em torno de 5 litros de água por dia. Jejum completo é outro tipo de jejum, também chamado de jejum absoluto, total, sem água e sem alimento. Então consiste numa abstinência total. Atos capítulo 9 e verso 9. Aí um jejum absoluto, nem água, nem sólido, e nem aquela garrafa de Coca-Cola que passou de agora ali, para os que estão lá, para ali, jejuando. Agora, isso deve ser cercado de muita cautela, muito cuidado, para a questão física. E vou adiantar uma coisinha que eu vou falar adiante e posso passar. Não julguemos uma pessoa habilitada a jejuar só porque ela tem resistência física. Com licença, irmão. A pessoa pode ter resistência física para jejuar e não ser apta ao jejum. Segure isso aí, agora vai entender melhor lá adiante. Tem pessoas que não conseguem jejuar mais de 1 hora, mais de uma manhã. Eu digo, vocês, tem gente aqui que está assustado. Estou falando para pessoas que estão jejuando pela primeira vez e ainda jejuando parcialmente. Muitos de vocês aqui nunca jejuaram. Eu não estou falando de ficar sem alimento, estou falando de jejum, de culto. O jejum que nós estamos falando é um culto que se faz com essa abstenção. Jejum parcial. Falei do jejum típico, do jejum completo, jejum parcial. É caracterizado pelo que se come e pela frequência daquilo que se ingere. Em primeiro lugar, o jejum parcial significa abster-se de certos alimentos, de determinados alimentos. Para dar uma ilustração, eu vou me abster, eu vou jejuar hoje de comidas pesadas, maniçoba, açaí, feijão. Eu vou me alimentar de líquido, de suco, salada e alguma outra coisinha, uma torradinha, chá. Tem um jejum parcial. Tudo isso é tanto jejum como ficar com abstinência total. Então, o jejum não é ficar simplesmente sem comer nada, não é nesse sentido. Você tem que decidir antes. Eu vou jejuar 1 dia, 2 dias. O meu jejum vai ser da hora X a Y. E eu vou me alimentar só isso. Ou não vou me alimentar disso. Isso você decide antecipado. E o motivo do meu jejum é por esta causa e por esta causa. Você tem que ter certinho o motivo, tem que ser só por aquele motivo, e acertar antes e o tempo que você vai levar para a oração. E depois, os textos que você vai ler. Você não vai jejuar e ficar abrindo a Bíblia para um lado e para outro, e lendo genealogia. Não. Você seleciona os textos antes.
eu vou ler o salmo tal, a epístola tal, capítulo tal, o livro tal. Você se prepara todo antes. Aí começa aquele. Mas eu diria para você, um jejum assim é o chamado macaco baiano, né? Não sei se você entende. É que você mete um esteio debaixo do obstáculo, mete uma peça atravessada e coloca uns dois aqui em cima para levantar. Não tem esses monkeys, não tem esses macacos, o muque, como se diz. Mas levanta. O jejum faz efeito. Você já percebeu, só em você estar pensando em jejum e ter vindo à igreja para esse momento, você já viu que você já começou. É uma coisa que vai mexer com você. É para isso que é o jejum. Eu citei a mensagem, um verdadeiro sinal, não trouxe agora aqui, um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto. No parágrafo 12, o profeta diz: depois da morte da minha mãe, eu decidi entrar em um processo de jejum. Eu já perdi 9 quilos nesses dias que estou jejuando. Eu estou jejuando para que Deus me mostre qual é o meu novo ministério. Eu estou aguardando isso. Eu só estou comendo comidas leves. E continuou se alimentando, só não se alimentando com as comidas que vinha comendo antes. Quer dizer, corta aquilo. É um sacrifício que você faz. Há pessoas aqui que não tem dificuldade. Se quiser marcar o jejum, amanhã ele marca. Se quiser jejum à tarde, marca, porque já jejuaram. Mas quem nunca jejuou, quando você vai jejuar, não deve misturar o trabalho material com o período do jejum. Você deve dizer, agora eu estou entendendo porque o meu não funciona. Não. Não quer dizer que você não jejue naquele processo. Mas tem que ser muito bem cuidado com aquilo, porque o jejum não é para ficar com fome. O jejum é para te liberar a oportunidade de orar. Se o jejum não te leva a orar, não é jejum. É greve de fome. É greve familiar. Então não misture a questão do trabalho. Não é bom. Eu dei um exemplo, eu acho que esse exemplo fecha a coisa. Você está trabalhando num trabalho árduo, muitas vezes em assolação, jejuando. Não é bom. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Não vai resolver. Você não vai orar, nem vai ler a Bíblia. O jejum é para você ler a Bíblia e orar. Se o jejum não está te levando a ler a Bíblia e orar, para e recomeça uma outra hora. Na maioria das vezes, o jejum bíblico não durava mais do que um dia. Por isso eu disse naquele dia que o melhor jejum é o jejum de um dia. Deve ser jejuar uma semana. Não, jejua um dia. O jejum começa às 6 da tarde até o pôr do sol do outro dia. Então, no caso, se nós vamos jejuar hoje, domingo, o jejum tem que começar às 6 horas de sábado. Esse é o jejum bíblico, escriturístico. Você começa sábado, 6 da tarde, então você entra à noite, agora entendeu agora? Você vai ter tempo de orar, você vai ter a noite para orar, vai ter tempo para ler a Bíblia. Quando raiar o dia seguinte, no caso, vamos dar um exemplo, domingo, você vem para a igreja, já em processo de entregar o jejum já. Você já jejuou a noite todinha. A sua última refeição foi às 18 horas. Você passou a noite toda lendo, meditando, orando, teve tempo de ter um sonho e tal. Vem para a escola dominical, assiste a escola dominical, faz o culto. No período da tarde, se volta novamente para a nova meditação. Quando for às 18 horas, você entrega, almoça. Quando for 7 horas, já está no culto aqui. Um jejum de 24 horas. Jejum de um dia. É mais seguro do que começar o jejum meia-noite. Aqueles que começam meia-noite, eu acho muito... Prefiro ficar com esse escriturístico.
Você come, trata um montão de coisa até meia-noite. Aí quando é meia-noite, você vai começar o jejum de cama. Você vai só dormir. Vou jejuar agora. Aí você deita, dorme. A hora de madrugada. O resultado é muito menor se você começar às 6 horas, como era o princípio escriturístico. Agora, quer jejuar mais uma semana? Mais um outro dia? Você faz a sua refeição. Mas eu quero jejuar só durante o dia. Não tem problema. Você que vai dizer para você, eu vou jejuar só 10 horas, só 12 horas. Eu vou fazer minha última refeição às 6 da manhã. Pronto, não faço mais. Então você fica o dia todinho, no domingo, por exemplo. Antes de vir para a escola, você decide, hoje eu vou jejuar. Então você faz a sua refeição e vem para a igreja, passa o dia todo jejuando, evangelizando, meditando, e à tarde você entrega. Então fez um jejum de 12 horas. Eu vou fazer 3 dias de jejum, mas só durante o dia. É você que estipula. Eu só vou jejuar 5 horas por dia. Eu só vou jejuar na parte da manhã. Então você estabelece, entenda o que eu estou colocando. O jejum tem que ser estabelecido por você, antecipadamente. As horas, o dia, os textos e o motivo. Esse jejum é só por esta causa. Você não pode ficar jejuando aleatoriamente. Eu vou jejuar porque eu acho que tem algum irmão em dificuldade. Esse jejum não vai resolver, irmão. A pessoa por quem você vai jejuar tem que ter conhecimento. Irmão Elias, eu quero dizer para você que eu senti no meu coração de jejuar por você, por essa causa que o mundo está passando. Você, para começar, você já despertou nele o mesmo sentimento. Ele tem que saber que você está jejuando. Eu não posso ficar fazendo meu jejum aqui sem ele saber. Por exemplo, jejum por filho desviado. Meu filho, olha, a mamãe está jejuando por ti. Você pode deixar, mãe. Estou gostando. Todo dia que eu chego aqui, a mesa está farta. Ela jejua, põe o marido para jejuar, os netos e tudo e tal. E o malandro, aquele do trovão ali, o marmanjo não, vai não. O delinquente chega, Jesus está nos abençoando, a boia está aumentando mais aqui. Uma coisa bonita. Agora, se você disser, não, eu vou jejuar, mas o delinquente vai jejuar comigo. Filhinho, olha, nós vamos jejuar agora, entendeu? Mas você também vai jejuar. É a questão do culto de ação de graça. Quem tem que dar o culto de ação de graça é a pessoa que tem necessidade. Não é você que vem aqui na igreja. Quero dar um culto de ação de graça pelo meu filho. Quem é seu filho? Ele nunca veio aqui. Não. Então, o culto dele é de desgraça. O culto aqui tem que ser de ações de graça. A pessoa tem que receber a graça para oferecer o culto. Você não pode oferecer um culto de ações de graça por uma coisa que você não recebeu. É como dízimo. Você não pode dar dízimo do que você não ganhou. Se dizima do que ganha. Ganhou, então dizima. A Bíblia cita alguns exemplos, para os que estão anotando. Juízes 20, 26. O jejum começava ao anoitecer. Juízes 20, 26. 1 Samuel 14, 24. (14, 24). 2 Samuel 1, 12. 3, põe ponto e vírgula, 3.25. Capítulo 3, 25. Juízes 20, 26. 1 Samuel 14, 24. 2 Samuel 1, 12. 3, 35. Nós encontramos na Bíblia apenas Elias, Moisés e o próprio Senhor. Foram pessoas que jejuaram em torno de 40 dias. Repito, não importa se o seu jejum vai ser de 1 hora, de 2 horas, 24 horas, 3 dias, quanto dia vai ser, ou 40 dias.
mas busque orientação de Deus. Não faça jejum só porque você quer ficar sem se alimentar ou algo, isso não vai te ajudar. Você já tem experiência, quem já jejuou assim, sabe que não fez efeito nenhum. Peça orientação divina, Senhor, me orienta, como eu devo jejuar? Jejuar, outra coisa importante, jejuar em casa alheia, isso é muito problemático. Você finda revelando às pessoas que estão em jejum. Obreiros, evangelistas, estão em campo, nas missões, a pessoa chega, coloca a refeição. Não, irmão, desculpa, eu não vou comer. Não fica bem. Agora não é hora de jejuar. Agora é hora de confiar. Às vezes não é hora nem de orar. Os perigos do jejum. Os perigos do jejum. Parece estranho, né, essa afirmação. Jejum fazendo mal? Sim, fazendo mal. Perigos de natureza física. Comecei falando agora. Deve ser praticado sob uma orientação. Se você tem problema pulmonar, não deve jejuar, irmão. Você está tomando medicamentos, determinados medicamentos, não deve jejuar. Porque você tem hora para tomar o medicamento, e o medicamento tem que ser tomado na dose certa, no tempo certo. Entendeu? Se você tem um físico muito frágil, não adianta jejuar. Ninguém te conhece melhor do que o próprio Deus. Eu contei um depoimento aqui, triste, da moça que trouxe para o Pará, era uma piauiense, aquele hino. Um povo santo que roga e ama e te adora, sente saudade e te quer bem. Minha herança é você, Jerusalém. Foi uma explosão, não estou seguro, não sei se foi 69, se alguém pode se lembrar, 69, 68, 69, ou antes, não estou bem seguro. Foi uma explosão, o hino e a interpretação dessa moça. Ela era solteira, queria casar para sair para o campo, se dedicar mais à obra, e com muita luta conseguimos para ela, o meu vice-presidente, era um rapaz muito bem empregado nas docas do Pará, e já tinha uma certa idade também, uns 30 e poucos anos. A verdade é que casou. Antes do casamento, a pessoa na casa que ela estava hospedada me procurou e disse: pastor, a fulana disse que ela não pode casar, que ela tem um problema pulmonar. Eu procurei, perguntei qual era a situação dela. Ela disse: não, eu estou fazendo tratamento, mas estou bem e tudo e tal. Tá bem. Casou. Saiu para o campo, não sei se foi para Paraíba ou voltou ao Piauí, não recordo agora. E ela se dedicou, a fim de se dedicar ao trabalho, para que Deus abrisse as portas, ela entrou numa série de jejuns. Aguentou 3 meses certinho só. 3 meses de casada, a moça com 28 anos, 29 anos. Casou quando não devia ter casado. Jejuou quando não devia ter jejuado. Talvez se ela tivesse sentado nessa manhã aqui, ela estaria viva, ou viveria. Não, você tem que saber se você tem estrutura física para jejuar. Há pessoas que aguentam ficar uma manhã sem se alimentar, outros não conseguem. É questão de estrutura. Isso não tem nada a ver com a vida espiritual. A ver que a pessoa só fica 1 hora em jejum e é capaz de saltar a montanha, e o outro fica o dia todinho e se atola. Então, não é o tempo que você jejua, é a comunhão que você tem com o Senhor. Jejum sem oração. É em vão você tentar jejuar e não orar. O jejum te leva à oração, não é meramente se privar de alimento. Não,
Você jejua para poder orar. Aquilo te leva, aquilo vai te levando a uma certa situação, irmão, que você vai ficando leve. Eu não sei te explicar, agora já foge do meu raciocínio. Se você fica leve no corpo mesmo, ou é espiritualmente. Você levita assim, estou te falando. Se você já conviveu com alguém que já jejuou assim muito, fez muitas consagrações, a pessoa fica. Ela pode se deslocar com muita facilidade. Ela está aqui, mas pode estar ali, ao mesmo tempo, ver, perceber. Ela dá uma entrada no céu, o céu dá uma entrada aqui. O jejum ordenado, aquele momento, aquilo te leva a uma comunhão muito profunda. Não foi fora disso que Pedro, que Paulo esteve lá. Não foi fora disso que Pedro teve a grande visão. Aquilo te leva a uma aproximação com Deus. A Bíblia fala que Filipe foi transportado 40 quilômetros. Acontece isso. Foi num período de jejum assim, que eu tive talvez uma das experiências mais fortes naquela minha andança pela Governador José Malcher, Castelo, sob comando de uma voz. Eu estava no período de jejum, porque eu estava implantando o trabalho chamado Cruzada das 22 Horas, serviço de recuperação bandidos, viciados e prostitutas. E naquela sexta-feira, quando eu saí da igreja, na 14 de março, cheguei bem no canto do Cairu. Eu ouvi a voz dizendo, dobra à esquerda. Eu ia direto, ia para Nazaré. E eu não perguntei, alguém está falando? Eu simplesmente dobrei à esquerda. E quando cheguei na Cida do Castelo, a voz disse, em frente. Eu atravessei normalmente, sem nenhum questionamento. Só quando eu cheguei onde a Yamada, ali, eu fiquei assustado. O que fazer agora? Já que tinha via para todo lado, e ali onde aquele posto de gasolina, em frente à Yamada, era um terreno baldio. Aí eu comecei a pensar, foi eu que pensei. A voz não falou nada. Deve ser alguém que está jogado aqui dentro, foi ferido, machucado, e eu devo socorrê-la. Estava escurecendo. Aí eu tentei ir no rumo assim do terreno. A voz tornou a falar, em frente. Aí eu segui até na Castelo. Cheguei na Castelo, à esquerda, só dizia isso, não tinha outra palavra. E eu dobrei. Quando cheguei na Domingo Marreiro, à esquerda, eu dobrei à esquerda. Quando eu cheguei em frente a uma igrejinha, uma assembleia que tem lá, a mesma voz disse, para. Eu parei e fiquei bem assim. A igrejinha bem aqui na frente, era uma igreja nossa, ali, fiquei. Aí eu virei para o lado, tinha uma moça sentada assim numa cadeira, uma cadeira e um banquinho. Aí quando eu virei, ela disse, é você? Quando eu virei, que eu olhei para ela, é você? Eu disse, oh, sim. Como assim? Eu estou lhe esperando desde cedo, já faz mais de 30 minutos. Aí eu senti, quer dizer, aquilo rapidamente começou a voltar. Até então eu estava assim meio leso. 30 minutos, sim. É que veio um personagem aqui, dizendo que ia mandar o pastor aqui. Aí o papai que diz assim, quando alguém está me contando uma coisa que eu me arrepio, é verdade, se eu não me arrepiar. Aí você pode calcular como é que eu fiquei agora ali. Se faz 30 minutos estou esperando. E o personagem disse que ia mandar o pastor aqui. Sente. Eu sentei assustado. Ela disse, não, eu mandei ele chamar porque eu ia me suicidar. Aí ela entrega o copo com veneno. Eu ia me suicidar. E o rapaz chegou aqui, disse, não, eu resolvo o seu problema. Eu vou mandar o pastor aqui. Agora veja,
O que eu não sabia ontem, lá, nem ontem, veja o que eu estou dizendo agora. Eu ia me suicidar. O personagem veio e disse, eu vou resolver o seu problema. A pessoa disse para ela, eu vou resolver o seu problema. Eu vou mandar o pastor aqui. Cornélio, eu vou resolver o teu problema, mas eu vou mandar o pastor aqui. O anjo veio do céu e disse para Cornélio, teu problema está resolvido, inclusive teu jejum está tudo lá. O problema está resolvido, agora manda chamar Pedro. Uma coisa. Mas o jejum, é isso que eu estou contando, só acontece se você estiver leve. Você sofre uma pequena levitação. Agora, cuidado. Porque você fica andando num mundo de espíritos, chamado mundo espiritual. Você vai ver coisa que não quer ver. Você vai perceber coisa que não quer perceber. Você vai ouvir vozes. E aí saber qual é a voz correta. Quem está falando contigo, quem está te dizendo o que é para fazer. Que na maioria das vezes, quem primeiro fala é o diabo. Quando você insiste com Deus para a solução de um problema, o primeiro que fala é Satanás. Você tem que saber trabalhar com essa arma. Ah, Deus abriu uma porta de emprego para mim. Como é que Jesus vai abrir uma porta, vai te colocar no emprego para te ficar no meio de homens interessantes, para te ter conflito com teu marido? Mas como? Tem juízo. Não foi Deus, foi Satanás. Já é difícil Deus abrir uma porta de emprego para uma mulher. Já é difícil. Já é difícil. Muito difícil Deus abrir uma porta de emprego para uma mulher. Mas se abre, tenha discernimento. Se surgiu esse emprego, veja bem se esse emprego vai te levar a estar melhor com a família ou vai ficar pior. Então o jejum vai te levar a isso. Você vai ficar sensível. Você fica sensível. Você vai escutar pelos poros. Mas fique sensível. Você vai ver coisas boas e coisas más. Não vai colocar malícia nisso aí. Salmo 35. Leia esse texto para mim, por favor. Salmo 35, verso 13. Jejum sem oração é mera privação de alimento e não terá valor nenhum perante Deus. Salmo 69, 10. Quem encontrar primeiro pode ler. 35, 13. Salmo 119, 24. 119, 24. Trinta e 13. Ninguém encontrou? Pega o microfone, leia aí. 35, 13, 69, 10. 109, 24. Mas quanto a mim, quando estavam enfermos, a minha veste era de pano de saco, humilhava a minha alma com o jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Eu humilhava a minha alma. É para essa ficar contrito, uma contrição. É para você ficar na alma. A alma é Deus. Você humilha a sua alma, é uma coisa interna. Ninguém vai ver fora. Ninguém tem que saber que você está jejuando. Mas lá no profundo a tua comunhão está aumentando com Deus. 69. Chorei e castiguei com jejum a minha alma, mas até isto se me tornou em afrontas. O jejum tem que te levar ao pranto, ao choro. Você reconhecer que você não é. Mas veja bem,
O jejum é alimento da alma. Sacrifica o corpo e alimenta a alma. É como a ceia. A ceia não alimenta o teu corpo, mas alimenta a tua alma. Após o culto de ceia, muitas das vezes você não janta mais. E se janta, é uma pequena ceia, só um chá. Você não come comida pesada, pelo menos nas 2 últimas horas após a ceia. Mas a tua alma está repleta. 109, 24. De jejuar, estão enfraquecidos os meus joelhos, e a minha carne emagrece. Você vai enfraquecendo. Enfraquece o joelho, enfraquece a carne. Você vai ficando debilitado. Mas a alma vai. Então, eu vou jejuar. Você tem que saber que vai enfraquecer o corpo. Mas que a alma tem que ter comunhão. E o que vai alimentar a alma? É o jejum? Não. Não é a falta de alimento. É a leitura bíblica. É a oração. Então não tem jejum sem oração. Eu estou o dia todinho jejuando. Tu lesse o que hoje? Não tive tempo para ler. Eu só li o Jornal Liberal e agora eu vou ler o Amazônia. E o outro? E a Folha Universal. Não, tu tem que planejar. Eu vou ler isso, vou orar isso e aí sim. Então basta um jejum, basta um dia. Ou uma semana, 40 dias. Se quer jejuar 140 dias, pode fazer também. Agora, cuidado com o legalismo. É onde vai arruinar a situação. Isaías 58. Livro do profeta Isaías, 58. O legalismo é outro grande perigo que cerca a pessoa que jejua. Porque o jejum é para você considerar, lembrar das coisas erradas que você tenha feito e acertar aquilo. Comecemos com 58, verso 3 a 5. Mas, insisto, inicialmente, o que eu vou ler são coisas boas, mas tenha cuidado com o legalismo. 58, 3. Dizendo, por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma, e tu não o sabes? Eis que, no dia que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que, para contendas e debates jejuais, e para dardes punhadas, socos, impiamente, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, e que incline a cabeça como junco, e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza. Chamarias tu a isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Cuidado com o legalismo. Você pode fazer coisas boas, bonitas, maravilhosas, e de repente descobre que não tem efeito nenhum. Eu estou lendo o capítulo 58, verso 3 ao 5. A credibilidade do jejum não está na abstinência pura e simples de alimentos, mas na sinceridade da pessoa que manifesta sua fé ao privar-se de alimento. Agora leio Isaías, verso 6. O que soma não é a mera abstinência, mas o ato de fé
que você impõe quando jejua. Verso 6: porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo o nu, o cubras, e não te esconda daquele que é da tua carne? Deixa de fazer pelos seus. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo, e o estender do dedo, e o de falar vaidade. E se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará teus ossos, e será como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca falam. E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas e restaurador de veredas para morar. Lembro a tempo o sermão de domingo e de quarta-feira. Quando você recebe o seu perdão, você salva a família. Essa foi a tônica do sermão de quarta e de sexta. A importância de você ser perdoado para restaurar os circunstantes. Só depois que você recebe isso. Aqui está aprovado agora. Você jejua para que você se prepare. Você não tem que jejuar para salvar o teu filho, para salvar o teu marido, para salvar a tua mulher. Você tem que jejuar para você se salvar. Salvo você, então você salva os outros. Então, primeiro aceite o perdão para você. Entrega a tua vida ao Senhor. Crê no Senhor Jesus Cristo. Amém? Crê tu. Crê quem? Tu. Crê tu. Crê no Senhor. Não diz assim, a tua família crê no Senhor Jesus Cristo. Mas nós queremos assim. Eu não sei, esse marido tem que entrar em ordem. Entra não. Não. Quem tem que crer no Senhor Jesus Cristo para ter a família salva é você. Crê no Senhor Jesus Cristo. Eu creio. Então, será salvo tu? Diga amém. Então, você tem que receber o perdão. Sinta-se um homem ou uma mulher perdoada, viu, irmão? Te sente perdoado, te sente em paz com Deus. A paz é contigo, é você que está em paz. Estando em paz, então você tem liberdade de tratar com Ele acerca dos demais. Porque você recebeu a salvação, você está salvo. Você está liberto, você não tem mais aquele peso, você não tem ira. O jejum te leva a se dispor, a afastar, se abster da ira, da cólera, da malícia. Aquilo sai de você no momento que você jejua ou que recebe o perdão. Aí você fica apto para ajudar as outras pessoas. Jejuar por quem? Jeremias, capítulo 14. Jeremias 14. Jejuar
Por quem? 14:10. Assim diz o Senhor acerca deste povo: pois que tanto amaram e afastaram-se e não se detiveram os pés, por isso o Senhor não se agrada deles, mas agora se lembrará da maldade deles e visitará os seus pecados. Disse mais o Senhor: não rogues por este povo para o bem. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. E quando oferecerem sacrifício e oferta de manjares, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que os profetas lhe dizem: não vereis a espada e não tereis fome, antes vos darei paz verdadeira neste lugar. E disse-lhe o Senhor: os profetas profetizaram falsamente em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação e vaidade, e o engano de seu coração são que eles profetizam. Irmão, você tem que saber por quem você jejua. Você pode começar a fazer um jejum por alguém na tua casa, preste atenção. Você pode fazer um jejum pela família, como nós chamamos, e em vez de você salvá-los, você precipita a destruição daquela família. Por quê? Eles podem ser levados a maldizer, a blasfemar. Irmão Brana conta de um cidadão que todo dia ficava debaixo assim de uma luz, lendo a Bíblia. Ele diz, era um evangelista muito bem sucedido. Ele lia a palavra de Deus cedo naquele local e saía para fazer o trabalho. Um dia sua mulher ficou tão revoltada que tomou a Bíblia da mão dele e rasgou ali. Veja bem, ele estava fazendo uma coisa boa, mas ele começou a irritá-la. Talvez aquela leitura seria melhor fosse lá no quarto, mais reservado. A coisa era boa. Ele disse para ela, eu jejuo e leio a Bíblia para ter essa casa em ordem. Você pode jejuar, você pode estar orando e estar precipitando, antecipando problemas. Chegou dezembro, ela coloca uma escada e vai conectar a lâmpada, a árvore de Natal, na tomada que dava a luz onde ele lia a Bíblia. E lá ela pereceu eletrocutada. Ela morreu no mesmo lugar. Agora, digo eu, no mesmo lugar que ele, o marido, precipitou a destruição dela. O que ele estava fazendo era bom, mas devia estar fazendo no quarto. Hoje nós vamos jejuar. Aqui nessa casa vamos jejuar. Mas mamãe, não, meu filho, aqui quem põe comida sou eu, é o teu pai, hoje a família vai jejuar e você precisa saber que você não quer ser crente. Até aí vai tudo bem. E o que pode sair da boca desse menino, desse senhor, desse marido? Quando eu digo a vocês que todas as mulheres, todas mulheres que se consagram, se reservam, que se dedicam à obra de jejum e orações e se envolvem no ministério de visitação, quando não perde o marido perde a mulher. Quando ela não perde o filho, os filhos perdem a mãe. Todas, não escapa nenhuma. Não tem marido que aguente chegar em casa meio-dia e a casa está desordenada porque a mulher tem consagração, salvando o marido das outras, salvando o filho das outras, visitando a casa dos outros e a dela está daquele jeito.
Irmão, pode ser o marido mais crente, ele se desvia. Agora calcula quando ele não é crente. Todas já passaram por isso. Não escapa nenhuma. Porque não é o centro. É uma coisa boa, mas não é o centro. A mulher já tem uma posição exata. Ela tem que fazer tudo, mas sem deixar, porque é ela que comanda, ela que equilibra, ela que controla, ela que edifica a casa. Que casa que ela está edificando? Que não tem comida, não tem gás. Ah, tu só fica pensando em coisa material, tu só pensa em comida. Sim, eu penso em comida, porque eu sou humano, eu não estou jejuando, quem está jejuando é você. Aí tu pode calcular o que acontece. Os filhos, então nós provocamos a ira dos filhos. A Bíblia diz: pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração não é da família. É porque com a minha família é desse jeito, na minha família é assim, na minha terra é assim, na minha cidade é assim, na minha igreja é assim. Nada disso, irmão. A Bíblia diz que é para criar na doutrina e a demonstração do Senhor. Deixa a tua família de lado, e deixa a tradição de lado, deixa a igreja de lado. Ah, porque no tabernáculo assim, tira o tabernáculo disso, irmão. O tabernáculo só serve enquanto estiver encaixado na palavra. Depois que, na hora que não tiver palavra para aquilo, tira o tabernáculo disso. Então, por quem jejuar? Último ponto. Apesar que é um ponto grande, né? Mas só para terminar. Já disse, não confundir jejum com greve de fome, com protesto político e essas coisas todas. Devemos deixar isso de lado. Jejum só para perder peso. Eu vou aproveitar para jejuar para perder peso. Eu vou aproveitar para jejuar porque... cuidar da beleza. Devemos jejuar pela igreja, devemos jejuar pela nação, é bíblico, orar pelas autoridades. Em 1756, John Wesley, quando percebeu que a situação da Inglaterra era gravíssima, pois a França estava invadindo-a, ele conclamou um jejum. E ele colocou no rodapé da sua Bíblia, o dia 6 de fevereiro, disse: vamos fazer um jejum pela Inglaterra para que a França não invada. 1756. Eles jejuaram e os soldados franceses enfraqueceram. E a Inglaterra foi salva. O jejum pela nação. O Brasil precisa disso. Os tabernáculos precisam disso. Devemos jejuar pelos nossos problemas. Se você tem um problema, então jejue por ele. E um dos grandes problemas que nós temos hoje é que, como as igrejas se dividiram, as denominações, esse espírito saiu das denominações e agora campeia nos tabernáculos. Nunca houve tanta divisão, tanta separação no meio do companheirismo, no mundo inteiro, e falando de Pará e do Brasil, de que depois que surgiu as chamadas etapas. Quanto mais se fala em etapas, mais divisão surge. Com isso fica provado que é uma coisa falsa, porque o profeta diz que quando chegar o tempo, a igreja se une. Quando a terceira etapa se manifestar no nosso meio, a igreja se une. E que etapa é esta aí que só faz? Separar. Mas isso é um espírito que veio das denominações. As denominações levaram a vida toda se dividindo. Hoje temos mais de 12 mil religiões no mundo, em torno de 3 mil denominações. Só pentecostais vai para 700 denominações pentecostais no Brasil.
Mas se apertar mesmo, já dava com umas 699 também de tabernáculo. Para todo lado tem. Todo. Basta o indivíduo ler o parágrafo, começar a ler, do 10 para frente é uma denominação, o outro começa a ler no 9. Se um recebe uma literatura do Rio de Janeiro, é denominação. Outro recebe da Voz de Deus, é denominação. Outro recebe do Goiás, é denominação. Outro recebe do Sul. Qualquer coisinha. Se a ceia dada que vem na frente é os homens primeiro, é denominação. Se as mulheres que vêm, é denominação. Se vêm os casais, é denominação. Se vem filas distintas, é denominação. Se o pastor faz o pão da ceia, é denominação. Se é o diácono que faz, é denominação. Se é a mulher do diácono, é denominação. Que todos podem fazer. Se faz o vinho, é denominação. Se não faz o vinho, mas se o vinho é tal, é vinho tal, é vinho tal, é vinho tal. Mas tem motivo demais. Se traz a oferta na frente, é denominação. Se vai buscar lá, é denominação. Se coloca o gasofilaço na porta, é denominação. Quer dizer, você tem motivo demais para se separar. Se o conjunto toca, é denominação. Se não tem orquestra, é denominação. Se canta hino ritmado, é rock. Se canta hino lento, é velório. Estou falando de tabernáculo. Mas devemos jejuar em favor dos tabernáculos, em favor da nação e etc. Na mensagem Perdão, que eu li a vocês, o profeta diz assim, parágrafo 13. Mas quando eu entrei no meio do povo pentecostal, eu pensei que eles fossem um só grupo. E quando você veio para a mensagem, você pensava também assim, encontrei a verdade, encontrei a palavra revelada. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Nem todos foram, mas tem muitos que foram. Mas muitos já vieram divididos, já estou sentindo. E a própria igreja que eu pertencia naquele tempo, não cria muito em orar pelos enfermos. E aí eu notava que já havia uma divisão. Não cria em cura divina. Era estranho para eles. Eles me disseram que eu tinha que me tornar um santo rolador. Mas quando eu vim para cá, eu pensei, não, aqui não. No meio pentecostal, todo mundo é harmonioso. E eu vim descobrir que há tantos grupos separados entre eles, como havia na Igreja Batista. A verdade é que as denominações estão mal, e nós que recebemos a palavra, vamos mal. É lamentável. Não devia ser assim. Mas o jejum pode fazer uma diferença nessas coisas. Deveríamos agir como Daniel, só para anotar. Daniel 10, 2 e 3. Quando estava em apuros, orava. E o Senhor o atendia. Daniel 10, verso 12. Devemos jejuar em tempo de aflição. Israel procedia assim. Juízes 10, 26. Ou melhor, 20, 26. 1 Samuel 7, 6. Juízes 20, 26. 1 Samuel 7, 6. 1 Samuel 1, 7. Davi demonstrou intensa tristeza e jejum, até mesmo pela morte de Abner. 2 Samuel 3, 32 a 35. Esther 4, 16. Eu vou encerrar com isso aqui. Quando eu li a escritura de Mateus 17, ao ler a escritura, me deparei com uma coisa ali. De Mateus 17. Agora só se reler a escritura. Uma coisa que eu vi ali. No 17. Uma é com respeito à fé, e tem uma outra coisinha lá aqui, na leitura ali. Mateus 17. Uma coisa, eu não grifei aqui. Uma com respeito à fé. Verso
Lucas diz que era um filho único, né? Verso 20. Por causa... não sei se era só isso aqui. E por que nós não podemos fazer isso? Jesus disse, por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo, se tiverdes fé. Entendi. É oração e jejum. Primeiro a oração, é o verso 21. É a oração. Você não coloca o jejum em primeiro plano. Você só jejua porque já ora. É diferente de vigiar e orar. Primeiro você vigia e ora. Agora aqui não. Você tem o jejum. Você então ora. Devido a você orar, é que você é despertado para a importância do jejum. Então primeiro ore. Não fique jejuando para aprender a orar. Não, você ora e jejua. E o jejum te leva a uma oração profunda. Mas veja bem, nem oração e nem jejum. Doutrina de Jesus. Ele diz que tem que ser fé. Então não tente partir para o jejum e nem acrescentar a oração se você não tiver fé. Esta casta de demônios só pode sair se tiver fé. Mas Senhor, não tem que ter um reforço? Jesus disse, tem. Verso 21. Vocês têm que reforçar isso com oração e jejum. Mas o que expulsa demônio não é oração. O que expulsa demônio não é jejum. O que converte marido não é oração. O que converte mulher não é jejum. O que te leva para o céu não é oração. O que te leva para o céu não é jejum. Veja a plataforma aqui. Veja em cima do que está estabelecido. Veja se tem oração aí ou se tem jejum. Dá uma olhada aí. Vê o que tem de oração, vai. Fé, virtude. Onde é que está a oração e jejum? É fé. Não te estriba. Não te estriba. E não te engana. Primeiro você tem que ser crente. Tem que ter fé. Acho que é em Marcos que Jesus disse assim, se tu podes crer, é Marcos 9, Jesus disse ao Pai, se tu podes crer, Marcos 9:14, né? Se tu podes, o que eu faço para o meu filho ser liberto disso? Alguém podia ter dito, jejua e ora. Jesus disse, opa, não, para, nada de oração, nada de jejum. Jesus disse, se tu puderes crer, tudo é possível ao que crer. E pelo fato de você crer, então você ora, você jejua, etc. Você entendeu? Não é só fazer a coisa, querer fazer uma coisa aleatoriamente, porque ouviu algum profeta, Jeremias, profetas falsos, profetas denominacionais, te ensinam coisas falsas. E tu fica fazendo aquilo, achando que está fazendo uma grande obra para Deus. E volto a dizer, escandalizando a família. Primeiro fé. É 9:23. Se tu podes crer, depois oração, depois jejum. Não te incomoda? Eu li só um pensamento aqui dos 2 pontos. Acho que o parágrafo 80. Não podemos deixar de reconhecer que enfrentamos grandes lutas, mas precisamos de fé. Às vezes o vendaval não vem para afundar sua embarcação. Ela vem apenas para denunciar o distúrbio existente. Ela está querendo lhe dizer que há Jonas no porão, que há problema lá dentro.
A crise não está no convés. Por isso, a reforma não deve ser externa, nem aparente. É no interior, não é jejum, não é oração. É no interior, é no recôndito, é no espírito, é através da fé. É necessário que haja mudança de valores. É Deus entrando na intimidade. A fé é interna. Não é pelo que você grita, não é pelo que você bate o pé, não é pelo que ora, nada disso. É fé. Muitas vezes o vendaval vem sobre sua vida para que você adquira fé, ou para que a sua fé seja acrescentada, uma vez que o justo viverá do jejum, da oração. Fé é algo que se apresenta a você. Me dê atenção. Fé é algo que se apresenta a você. Ela é um elemento ativador do ânimo. O que precisamos hoje é de fé real, fé ungida, fé perfeita. A fé não discute. Fé é revelação e revelação é fé. Viver pela fé significa enfrentar obstáculos todos os dias. Necessitamos de fé genuína em ação e de quem ousa exercitá-la. Se você quer vencer os vendavais, tenha fé. Há uma coisa fundamental que atrai a atenção de Jesus: a fé. Não é aparência, nem eloquência, nem retórica, nem cara de manso, nem cara de pau, e muito menos um formalismo religioso. Nada disso atrairá a atenção do Senhor, mas somente a fé. Necessitamos de fé para agradar a Deus. Dependemos de fé para ver a bonança e alcançar a vitória. Tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus. Quando a força, quem tem o livro pode cantar. Quando a força te faltar, fica de pé. Com muita fé. E vamos jejuar e orar. E orar e jejuar. Quando a força te faltar e a coragem te deixar, página 82, e as lágrimas molharem o teu rosto, e sentir a sensação de uma eterna solidão, esperando o futuro que passou. É exatamente assim, quando tudo está no fim, quando já sofremos tanto no deserto. Se tua força não puder te fazer ficar de pé, esse é o